E aí, pessoal, a geração Renato Portaluppi, 13 anos. Você vai entender porque isso tem repercussão na torcida e também, claro, no futuro. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Agora, Ativo Ultra, para você não perder tempo na hora H. Aqui está a sua solução. 100% natural, sem contraindicação e com um baita descontão para você. Na descrição do vídeo você entra e diz: estou vindo do CCD e quero o meu ativo aqui em casa. Você vai comprar e não vai se arrepender. Ativo, esse aqui é o Ativo Ultra, esse aqui é para hora H. Gente, por que eu usei a expressão geração Renato? Alguns dados nós vamos passar para vocês aqui que fazem com que a gente pense o que está acontecendo com o Grêmio neste momento e principalmente o que está acontecendo na relação do torcedor do Grêmio. Eu vou falar da torcida do Grêmio. O Renato foi um excepcional jogador, chegou aqui no início dos anos 80, foi campeão mundial em 83 e saiu mal do Grêmio em 86, quando foi para o Flamengo. Aquela história de querer ir para o Rio de Janeiro, de ser carioca, de ser torcedor do Flamengo. Saiu mal daqui. Mas voltou em 91, ajudou o Grêmio no final dos anos 90, começou a vida como treinador após uma carreira fantástica como jogador. E então começa a vida de Renato Portaluppi como treinador do Grêmio. Renato tinha feito um bom trabalho no Fluminense, ainda naquele misto de ex-jogador e treinador, depois de ter feito um trabalho no Madureira. E em agosto de 2010, Renato vira pela primeira vez treinador do Grêmio. Então, naquele final de ano de 2010, ele vai muito bem. Ele começa o ano de 2011, vai montando, dando sequência àquele trabalho, um time parecido com o de 2010, o time já não rende tão bem, ele acaba saindo e ele então não trabalha no Grêmio no ano de então ele trabalha em 2010, trabalha em 2011. Em 2012, o Renato não veio a Porto Alegre. Em 2013, Renato também na mesma linha de 2010, vem, constrói trabalho e avança. Em 2014 ele não vem e em 2015 ele também não vem. Depois disso, Renato Portaluppi trabalha. Ele chega em 2016 e é campeão da Copa do Brasil. Naqueles jogos que faltavam, jogou contra o Palmeiras, jogou contra o Cruzeiro, jogou um jogo contra o Atlético Paranaense e 2 jogos contra o Atlético Mineiro, conquistando então a Copa do Brasil, mesmo feito que ele tinha feito lá em 2006, se não me engano, pelo Fluminense. Em 2017, o ano mágico de Renato no Grêmio, toda a temporada com Renato, o Grêmio conquista a Copa Libertadores e bota Renato num estágio muito diferente do estágio original de 2010, de 2011, de 2013 e até mesmo da maneira como ele vem em 2016. Aí vem o ano de 2018 com o Renato, 2019 com o Renato, 2020 com o Renato e o início de 2021 com o Renato. O ano do rebaixamento do Grêmio, 2021, começa com Renato. Vocês lembram que não teve pré-temporada, porque o ano de 2020 foi muito longo. Ali foi um ano conjunto. Aí vem 2022, o Grêmio na segunda divisão. E Renato também vem a partir de setembro. E quando então, em 2023, que é o ano atual, Renato segue trabalhando no comando do Grêmio. O que isso quer dizer? 2010, 2011, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Em 14 temporadas, Renato, de alguma maneira, em 11 delas, foi treinador do Grêmio. Uma geração inteira de um trabalho que teve grandes momentos, que teve bons momentos e que teve momentos ruins. Os grandes momentos foram muito valorizados, tanto pelo torcedor como pelo negócio, né? O Renato passou a ser um treinador muito bem remunerado, assim como, quando não foi bem, foi muito criticado também por esse tamanho. Mas por que eu faço questão de chamar de geração Renato? Porque muitos jovens gremistas não sabem o que é o Grêmio sem o treinador Renato. E aqui é que está, para mim, a grande discussão. A grande discussão. O Grêmio hoje é um conflito entre renatistas, que eu não gosto do termo, mas tá bem, e anti-Renato. E isso está fazendo muito mal ao Grêmio. Muito mal ao Grêmio. Porque o Grêmio é a soma dos seus torcedores. A força institucional do Grêmio está exatamente na unidade. O Grêmio é uma associação. E essa associação, ela tem na bandeira do Grêmio, na camisa do Grêmio, nas cores do Grêmio, no estádio do Grêmio, toda a força de união. Os gremistas, em tese, eles são da mesma corrente. Porque eles defendem, em primeira análise, a força do Grêmio Futebol Porto-Alegrense. E hoje o que a gente está vendo é um conflito grande em cima dessa realidade. Por essas e outras que eu acho que está na hora de quebrar essa rotina. De voltar a olhar para situações mais de alicerce da estrutura emocional sobre o Grêmio, tirar das pessoas isso e construir algo mais forte com relação ao que a gente está fazendo. A reflexão é complexa? Eu concordo. Ela é complexa, mas ela merece, neste momento, uma força de pensamento de quem pensa lá longe o Grêmio. Lá longe. Imaginem alguém que nasceu ali em 2007, 2008, que não sabe o que é o Grêmio sem ser treinado por Renato. O Grêmio, quando em 2010, era um clube gigantesco já. A força do Grêmio, ela não nasce em 2010. A grandiosidade do Grêmio é construída muito antes de existir alguém. Esses dias eu conversava num restaurante com o Nelson Almedo, o homem do futebol de 77. O Grêmio, quando recuperou em 77, não existia Renato. O Grêmio, quando ganhou o Campeonato Brasileiro de 81, não existia. E eu não quero com isso diminuir o Renato, não. Eu só quero dizer que existe mundos sem a briga, sem o conflito. Não é o conflito que determina isso. O grande time do Grêmio dos anos 90 foi construído pela força dos gremistas e dirigentes e outros jogadores. O grande time do Tite, da mesma maneira. Da mesma maneira. O time de 2001. Então são realidades que nós precisamos pelo menos aceitar e principalmente refletir, pensar, entender. Eu, quando recebi esse número aqui, eu fiquei impactado com ele. Esse número é muito forte. De 14 temporadas, 11 tiveram em algum momento a participação do Renato como treinador. Aquela ideia que eu disse, que o Renato deveria ser um coordenador técnico como Alex Ferguson, ela existe na prática. Ela existe. A força que o Renato tem no vestiário está totalmente explicada aqui. Ela é explicada aqui. Esses números são definitivos. Não se avalia. A figura de um treinador do Grêmio hoje não consegue entrar dentro desse sistema sem que Renato tenha total controle sobre isso.
Renato é o treinador do Grêmio, independente de quem venha a ser o treinador do Grêmio, se é que deu para entender. Essa para mim é uma informação que merece toda a reflexão do mundo e que deixa evidente para quem gosta de pensar o Grêmio mais à frente, mais longe, por que nós estamos numa discussão muitas vezes ideológica sobre o que deve fazer e como deve projetar o Grêmio para o futuro. Pensar em algo que não tenha nomes, talvez esse seja o grande recado. Isso aqui gerou conflito. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.